Sabe aquele momento em que você sente que não está mais sozinho, mesmo jurando que está? É aí que começa a parte da história que ninguém quer contar. Boa noite, Félix. Meu nome é Miguel e trabalho como frentista em um posto da BR-116 há quase 10 anos. Não escolhi esse caminho por paixão, mas por necessidade. A vida me trouxe até aqui, entre o cheiro de gasolina e óleo queimado, o barulho metálico dos caminhões e a solidão de madrugadas infinitas. Muitos dizem que posto de estrada é lugar de encontro, de vida em movimento, mas para mim sempre foi um espaço parado no tempo, como se a noite engolisse cada gesto e cada palavra dita sob aquelas luzes fluorescentes que piscam sem ritmo. Meu turno começa às 10 da noite e vai até o amanhecer. É nesse intervalo que o mundo parece mais vulnerável, mais exposto. O fluxo de caminhões nunca cessa totalmente, mas entre uma carreta e outra há buracos de silêncio que parecem mais pesados do que o ruído dos motores. Às vezes, fico parado perto das bombas, olhando para a faixa interminável de asfalto da rodovia e me pergunto quantas histórias se escondem naquela escuridão. Cada farol que surge ao longe parece anunciar um destino que não me pertence. Os clientes são passageiros, como fantasmas de carne e osso. Mal descem do caminhão, pedem combustível, alguns cigarros, café e desaparecem outra vez. Não perguntam meu nome, não se importam se estou cansado e eu também não crio laços. Já tentei, no início, puxar conversa, mas percebi que na estrada todo mundo carrega segredos pesados demais para compartilhar com um estranho. O que resta é observar. A loja de conveniência, apesar das prateleiras coloridas, é um lugar silencioso demais de madrugada. Só a geladeira de bebidas faz companhia com seu zumbido contínuo, e a TV velha ligada sem som transmite imagens que mais parecem pertencer a outro mundo. Do lado de fora, as lâmpadas amarelas iluminam mal o pátio, criando sombras que se alongam de forma estranha. Quando o vento bate, sinto como se alguém estivesse andando entre as bombas, mas ao virar, não vejo nada. Com o tempo, acostumei-me a pequenas inquietações. O estouro repentino de uma garrafa plástica inchada pelo calor, o som metálico de correntes batendo contra o tanque de um caminhão, o eco distante de buzinas. Tudo isso pode enganar os sentidos, principalmente às 3 ou 4 da manhã, quando o corpo pede descanso e a mente começa a pregar peças. Mas eu sempre me considerei um homem prático, alguém que não se deixa levar por histórias de assombração que os caminhoneiros contam para passar o tempo. Ainda assim, algumas noites carregam um peso diferente. É como se o ar ficasse mais denso, mais frio, mesmo no calor abafado do verão. Eu sentia isso desde o início, mas nunca quis dar nome, até que comecei a reparar em detalhes que não conseguia explicar. Faróis que apareciam no horizonte e sumiam antes de alcançar o pátio. Passos leves atrás de mim quando estava sozinho na loja. O reflexo de alguém parado junto à porta de vidro, mas sem ninguém lá fora quando eu me virava. Eu tentava rir de mim mesmo, dizendo que era só cansaço. Até que uma noite, um colega mais velho comentou casualmente: "Tem coisa nessa estrada que não é dessa vida, Miguel. Se ouvir chamarem teu nome na madrugada e não reconhecer a voz, não olha para trás." Ele disse isso como quem dá um conselho simples, como não esquece de conferir o troco. Sorriu e saiu, deixando-me com um frio na espinha. Desde então, não consigo mais passar um turno sem sentir que algo me observa do lado de fora da escuridão. E é por isso que decidi escrever para você, Félix. Porque sei que você entende o peso dessas histórias e talvez consiga dar forma ao que me atormenta. A minha rotina nunca foi só abastecer caminhões e limpar o pátio. Sempre houve algo mais, algo invisível, rondando entre os postes de luz e as bombas. Mas foi numa noite específica que tudo começou a se revelar, de maneira tão sutil e ao mesmo tempo tão brutal que até hoje tenho dificuldade em aceitar. E é dessa noite que quero lhe contar. Félix,
A noite que mudou tudo parecia igual a tantas outras. O relógio da loja de conveniência marcava pouco depois das 2 da manhã. Aquele horário morto em que o movimento diminui e até os sons parecem engasgar no ar. Eu estava recostado na cadeira atrás do balcão, folheando um jornal velho, quando ouvi o ronco pesado de um caminhão se aproximando. O barulho cresceu até preencher todo o espaço do posto, e logo os faróis invadiram o pátio com uma claridade ofuscante. Era uma carreta azul, enorme, com a lataria marcada pelo tempo. O motorista estacionou devagar, quase com preguiça. Quando desceu, percebi que era um homem magro, de barba grisalha rala, pele gasta pelo sol e pelos anos de estrada. Ele andava curvado, mas seus olhos tinham um brilho inquieto. Pediu para encher o tanque e ficou parado, olhando para o escuro além do posto, como se esperasse que algo surgisse de lá. A estrada não dorme nunca, não é? Tentei puxar conversa. Ele riu, mas não de um jeito leve. Era um riso amargo, quase sufocado. Dormir ela até dorme, mas sonha com coisa ruim. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Não parecia resposta para uma conversa casual. Quando terminei o abastecimento, ele acendeu um cigarro com as mãos trêmulas. Tragou fundo e soltou a fumaça como quem tentava expulsar um peso do peito. Depois me encarou e disse, baixo, quase como se estivesse confessando: tem uma figura rondando esses lados. Não é viva, mas também não descansa. Tem gente que já viu. Eu mesmo vi, mais de uma vez. Aparece sempre perto de posto, pedindo combustível. O problema é que o caminhão dele não consome nada. Tentei sorrir, como quem encara uma piada de caminhoneiro, mas o tom dele não deixava espaço para riso. Os olhos estavam fixos e a voz carregava uma certeza perturbadora. Ele apagou o cigarro no chão e completou. Quando ele aparece, o ar fica parado, como se o mundo prendesse a respiração. E se você olhar demais, pode acabar seguindo junto na viagem dele. Não disse mais nada. Subiu na cabine, ligou o motor e partiu sem olhar para trás. O som do caminhão sumiu rápido, como se tivesse sido engolido pela noite. Fiquei sozinho, parado no pátio, sentindo um frio estranho no peito. Nos dias seguintes, aquela conversa não me saía da cabeça. Não acreditava em aparições, mas comecei a reparar em coisas que antes ignorava. Certa vez, de madrugada, vi faróis se aproximando pela rodovia. Fiquei pronto para atender, mas a poucos metros do acesso ao posto, as luzes se apagaram e o som do motor desapareceu. Não havia nada ali. Nenhum veículo, nenhuma marca de pneu. Só o silêncio pesado. Outra noite, ouvi passos entre as bombas. Pensei que fosse algum cliente chegando a pé, talvez um viajante pedindo informação. Mas ao sair da loja, não encontrei ninguém. O vento parou de repente, e o silêncio foi tão profundo que pude ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Voltei para dentro às pressas, tentando convencer a mim mesmo que estava apenas cansado. O pior aconteceu quando fui fechar o caixa para a troca de turno. No vidro da porta da conveniência, vi o reflexo nítido de um homem parado atrás de mim, alto, de postura rígida. Virei de imediato, mas não havia ninguém. Só o vazio iluminado pelas lâmpadas amareladas do pátio. O detalhe é que por um instante senti o cheiro forte de diesel queimado, como se alguém tivesse acabado de desligar um motor ali dentro da loja. Foi aí que percebi que aquela estrada guardava mais do que eu queria admitir. Félix, a madrugada em que tudo se tornou incontestável, começou com um silêncio mais denso do que o habitual. Nem os grilos ousavam quebrar o ar. Eu estava do lado de fora, limpando as bombas de combustível, quando ouvi o barulho de um motor pesado vindo da rodovia. Era um som irregular, como se o veículo estivesse puxando mais do que devia um motor cansado. Pouco depois, os faróis surgiram, cortando a escuridão. Um caminhão enorme entrou no pátio, devagar, como se deslizasse, e estacionou rente à bomba número 4. O motorista desceu lentamente. Era um homem alto,
magro demais, com o rosto pálido, quase cinzento, e olhos que pareciam fundos, afundados em sombras. O jeito como ele me olhava dava a sensação de que já me conhecia. Enche o tanque. A voz saiu arrastada, seca, como se tivesse atravessado quilômetros de poeira. Assenti e comecei o procedimento. O detalhe que me perturbou foi o seguinte: não ouvi o estalo comum do lacre da tampa, nem o barulho do combustível entrando no tanque. Apenas o som distante da bomba, como se estivesse despejando gasolina no vazio. Enquanto isso, ele ficou parado, imóvel, com as mãos apoiadas no bolso da jaqueta escura, me observando sem piscar. Tentei puxar conversa para quebrar aquele peso. "Tá vindo de longe, chefe?" Ele demorou alguns segundos antes de responder. "Longe demais. E ainda não cheguei." Aquela frase não fez sentido nenhum. Olhei discretamente para o caminhão. Não tinha placa, não tinha adesivos, nada que identificasse a empresa ou a origem. A pintura parecia fosca, quase apagada, como um veículo velho demais para ainda rodar. Quando finalizei o abastecimento, virei-me para anotar os dados. Mas, ao levantar os olhos, o caminhoneiro já não estava mais ali. Dei alguns passos para olhar ao redor. Nada. O caminhão também tinha desaparecido. Nenhum barulho de motor se afastando. Nenhuma marca de pneu fresco no chão molhado pelo sereno da noite. O pátio estava vazio, como se tudo tivesse sido um delírio. O que me fez tremer, Félix, foi o detalhe que ficou. O visor da bomba registrava 250 litros abastecidos, mas o tanque estava intacto, limpo, sem qualquer cheiro de combustível. Eu fiquei parado, encarando os números vermelhos piscando, tentando entender como aquilo era possível. Entrei na loja em busca de um pouco de luz, mas o ambiente parecia igualmente estranho. O zumbido da geladeira tinha parado, a TV estava desligada sozinha e até o relógio da parede parecia travado na mesma hora, 3h13. Fiquei alguns minutos imóvel, como se a realidade tivesse decidido se ausentar. Quando tudo voltou ao normal, o ponteiro avançou de repente e o barulho da estrada retornou distante, como se nada tivesse acontecido. Passei o resto da noite em alerta. Cada sombra parecia ganhar vida. Não contei nada para meus colegas no dia seguinte, temendo que rissem de mim ou achassem que eu estava enlouquecendo. Mas dentro de mim, eu sabia que tinha visto algo que não pertencia a este mundo. Foi a partir dessa noite que as aparições começaram a se repetir. Às vezes, era o reflexo daquele homem no vidro da porta. Outras vezes, o som de passos arrastados entre os caminhões. Sempre no mesmo horário, sempre acompanhado de um silêncio sufocante. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde, ele voltaria a aparecer diante de mim. Félix, naquela noite eu não dormi. Passei as horas anteriores andando de um lado para o outro do posto, como quem tenta afastar a sensação de coisa que se aproxima. Troquei as embalagens das prateleiras, conferi os lacres, varri o chão até o cimento começasse a chiar sob a vassoura. Tudo para manter a cabeça ocupada e não escutar o próprio pensamento. O rádio da conveniência tocava baixo, uma música velha que mais lembrava um relógio quebrado do que som de verdade. Entre uma tarefa e outra, olhava para a estrada. A BR-116 parecia um rio escuro e sem fim, pincelado de luzes que passavam como lanternas de vagalumes. Por volta das 3, quando o turno costuma entoar com vozes baixas e solitárias, as lâmpadas do pátio começaram a falhar. 1, 2, 3, até que a claridade ficou trêmula, com sombras saltando na superfície do asfalto. Foi nesse breu intermitente que vi algo que não havia percebido antes. Marcas na poeira perto da saída do posto, como se pneus tivessem arrastado algo pesado até a margem e depois tivessem sumido no nada. Eu me aproximei devagar, com a lanterna da mão tremendo mais por dentro do que por fora.
As marcas vinham da estrada, passavam rente às bombas e terminavam perto de onde arremessei a mangueira mais cedo. Havia uma espécie de rastro lateral, como se o caminhão tivesse sido arrastado e, de repente, a trilha simplesmente se interrompesse em linha reta. Olhei em volta esperando encontrar um motorista absorto, um sono, qualquer explicação mundana. Mas o vento estava morto e o pátio vazio, como a palma de uma mão aberta. Decidi seguir o rastro pela margem, pensando que talvez encontrasse algo. Um pedaço de lataria, um espelho, alguma pista que explicasse aquele desaparecimento. A estrada ao lado do posto é ladeada por um mato alto e por uma vala que guarda restos de caminhões antigos e sucata. A luz da lanterna rasgava o escuro em um cone exato e mostrava detalhes que durante o dia passam despercebidos. Um fragmento de plástico, uma correia enrolada entre gramíneas, um frasco estilhaçado. A trilha sumia e voltava de forma errática, às vezes saltando centímetros à frente, outras vezes avançando em zigue-zague. Foi quando ouvi o som. Primeiro foi um estalo, depois outro, como se algo metálico estivesse sendo arrastado sobre as britas. O som vinha da direção da estrada, mas não era som de motor. Era um ruído arrastado, velho, que me lembrou correntes raspando. Parei. O ar ficou mais frio. Senti a nuca arrepiar. Por um segundo pensei em voltar para o posto e trancar a porta, mas a curiosidade, e algo mais difícil de nomear, empurrou meus passos para frente. Quando me aproximei de onde o rastro terminava, a lanterna revelou algo que me fez engolir o fôlego. Havia um pedaço de borracha, parte de pneu, cravado no barro. Junto dele, sinais de sujeira preta e um brilho leve, quase oleoso, que refletia a luz em faixas como se fosse pele molhada. Ao redor, pequenas pegadas humanas, finas, como de alguém que andasse descalço em terreno duro, mas distorcidas, como se tivessem sido pressionadas com força irregular. E, acima de tudo, impresso no chão, uma impressão profunda, circular, que lembrava a marca de um volante, mas maior, mais antiga, como se algo muito grande tivesse parado ali por um instante, longo demais. Eu encostei a mão no metal frio de uma placa caída no mato e percebi então o cheiro, diesel queimado, misturado com um odor doce e antigo, algo como perfume velho ou remédio vencido. Me veio à lembrança a conversa do caminhoneiro da carreta azul e a voz arrastada do homem pálido. Tentei argumentar comigo mesmo que eram coincidências, que a estrada abriga sucateiros, que caminhões quebram e deixam rastros. Mas o silêncio tinha uma maneira própria de falar naquela noite. E dizia que aquilo era diferente. Voltei para o posto mais devagar do que saíra. Ao me aproximar, vi algo refletido no vidro da loja que me fez parar a respiração. A silhueta de um homem parado ao lado de uma bomba, imóvel, de perfil. A luz trêmula transformava a figura em sombra, e ainda assim pude distinguir a postura rígida, os ombros apertados num casaco velho. Por reflexo, abri a porta e a figura não estava mais lá. Olhei ao redor, chamei, mas o vento só mexeu a bandeira de um adesivo colado no poste. Decidi acender todas as luzes. Liguei o gerador de emergência, puxei a chave das lâmpadas e empurrei cada botão como quem oferece luz para afugentar algo vivo. A loja ganhou um brilho branco quase agressivo, que revelou cada prateleira, cada etiqueta, cada fio solto no teto. Contudo, nas lâmpadas, vi também reflexos, pequenos espectros que dançavam sobre as garrafas, como se o próprio ar estivesse carregado de imagens. Foi quando ouvi muito perto um suspiro. Não veio de fora, veio do caixa, do espaço entre o balcão e a prateleira de bebidas. Aproximei-me devagar, a mão no coldre do extintor por mais segurança do que precisava. Entre as gôndolas, algo como um bilhete velho estava preso ao fundo de uma caixa vazia. Peguei com cuidado. Era um papel amarelado com letras arranhadas, quase ilegíveis pelo desgaste. Li com dificuldade e o conteúdo fez meu estômago retrair.
Não aceite a carona depois das 3. Ele oferece sempre e a estrada cobra. Sem assinatura, sem data, apenas aquela frase curta. O relógio da parede marcava 03:13, o mesmo horário em que o ponteiro havia travado na noite em que vi o caminhoneiro pálido. Minha mão tremeu e larguei o papel no chão. Foi como se algo então respirasse atrás de mim, profunda, pesada. Virei devagar e por um instante que durou uma eternidade, nossos olhares se cruzaram. O homem estava ali, muito próximo, encostado na prateleira de biscoitos, como se sempre tivera estado. O rosto pálido, os olhos fundos e um sorriso que não chegava a ser sorriso, apenas um afunilamento dos lábios. Quis gritar, correr, chamar por socorro. Em vez disso, senti as palavras morrerem na garganta. Ele ergueu a mão lenta, um gesto simples, quase cortês, e apontou para a estrada, como quem oferece indicação. Não proferiu som, mas a mensagem foi clara. Venha. Sentei-me no chão, sem saber se por medo ou por algum câmbio interno que havia travado. O homem deu alguns passos para trás e desapareceu entre as fileiras de garrafas, como se a própria luz o tivesse consumido. Depois disso, as noites no posto nunca foram as mesmas. Às vezes, o som de correntes volta a rasgar o ar. Às vezes, escuto músicas antigas de caminhões que não existem mais. E de vez em quando as lâmpadas tremulam e a estrada se curva ao longe em uma linha de pontos luminosos, eu olho para o acesso do posto e tenho a impressão, uma vez a mais, de ver uma figura parada, distante, que por um segundo vira a cabeça e me olha. Eu sei que quem passa pela BR-116 leva consigo uma sede de viagem que não se explica. Mas também sei que há viagens que não querem passageiros, apenas colecionam rostos. E quando um desses rostos decide que você é companhia, não há muito o que fazer além aceitar o peso do olhar. Félix, escrevo estas linhas como quem tenta tirar um peso do peito, mas sei que ao mesmo tempo só o reforço. Desde aquela noite, nada mais foi igual. Eu já não consigo diferenciar o que é cansaço do que é presença. O posto segue o mesmo. Bombas velhas, luzes que falham, caminhoneiros que vêm e vão como sombras cansadas. Mas dentro de mim algo mudou. Há um espaço que nunca mais foi preenchido pelo silêncio normal da madrugada, porque agora o silêncio é outro, carregado, como se estivesse sempre à espera. Colegas meus começaram a comentar coisas também. Um disse ter visto um vulto atravessar o pátio quando estava sozinho. Outro jurou que ouviu uma buzina soando no meio da madrugada sem que nenhum caminhão estivesse por perto. E uma vez, um rapaz novo que trabalhava na loja de conveniência se demitiu depois de apenas 2 semanas. Disse que não suportava mais a sensação de estar sendo observado atrás do balcão. Nenhum deles contou com a mesma riqueza de detalhes que eu, mas todos, de alguma forma, confirmavam o que eu já sabia. Aquela presença não era fruto apenas da minha mente cansada. Ainda assim, nunca mais vi o caminhoneiro como naquela noite dentro da loja. O que acontece agora são lampejos, vislumbres, impressões que me pegam de surpresa e me deixam sem ar. Às vezes, quando limpo o vidro da porta, percebo um reflexo ao fundo do pátio. Um homem alto, magro, parado, como se esperasse. Em outras, escuto um motor pesado roncando ao longe, mas ele nunca se aproxima. Quando vou verificar, só encontro a estrada vazia, como se estivesse zombando da minha busca. O pior é quando tudo acontece de forma sutil. Uma vez, um cliente entrou para pagar e eu, distraído, olhei por cima do ombro dele. Por uma fração de segundo, juro que vi a figura parada entre as bombas, imóvel, olhando na minha direção. Mas quando me virei para confirmar, só havia o vento sacudindo os papéis soltos do pátio. Outro detalhe, Félix. O relógio da loja continua pregando peças. Sempre que algo estranho acontece, ele para em 3:13. Depois, quando olho de novo,
Os ponteiros avançaram sozinhos, como se nada tivesse acontecido. Cheguei ao ponto de trocar a pilha, depois o próprio relógio, mas não adianta. O fenômeno se repete, como se o tempo tivesse escolhido aquela marca para assinalar a presença dele. E há as noites em que o cheiro de diesel queimado invade o ar, mesmo sem nenhum caminhão por perto. É um odor denso, misturado com algo adocicado, como perfume velho. Nessas horas, eu sei que se olhar para a estrada, verei algo que não quero. Tento resistir, mas os olhos acabam traindo. E é sempre a mesma cena. Faróis apagando antes de chegar ao posto, silhuetas que desaparecem no meio do nada, sombras que permanecem quando não deveriam. Eu sei que parece loucura, mas não é. Algo na BR-116 coleciona olhares e destinos e escolheu o posto como palco. E por mais que eu tente levar a vida normalmente, sempre chega o momento em que me dou conta de que não tenho mais como fugir. Talvez seja apenas impressão, talvez seja um aviso. Mas o fato é que, mesmo agora, enquanto termino esta carta, olho pela vidraça da loja e sinto o coração acelerar. A luz do pátio pisca e lá fora, imóvel, vejo uma silhueta junto à bomba número 4. Não se move, não some, não avança, apenas está. E às vezes, Félix, eu ainda tenho a impressão de ver aquele caminhoneiro me olhando, sempre à espera. Meu nome é Raquel. Trabalho como frentista em um posto pequeno, aqui em Águas Formosas, Minas Gerais. Sei que esse tipo de carta pode parecer coisa de gente desequilibrada, e talvez eu esteja mesmo caminhando nessa direção. Mas desde aquela noite, tudo que me parecia sólido começou a escorrer como óleo em piso de cerâmica. E eu preciso contar para alguém, preciso escrever para tentar entender. O turno da noite no posto costuma ser calmo, especialmente depois das 22 horas. A cidade é pacata, o movimento cai drasticamente e a maioria dos carros que aparecem são de conhecidos. Caminhoneiros que abastecem e seguem viagem, motoboys da cidade ou gente perdida que pergunta se tem hotel por perto. Nada digno de nota, nada que mereça entrar em uma carta, até ele aparecer. Na primeira vez, pensei que fosse só mais um dos tantos andarilhos da estrada. Um velho magro, pele encardida de poeira e sol, barba rala, olhos fundos. Usava um paletó surrado, muito largo para ele, como se tivesse herdado de alguém maior. Chegou devagar, passos curtos, sem pressa, parando ao lado da bomba 3. Não pediu nada. Ficou me observando. 30, 40 segundos. Longos, em silêncio. Pedi licença, fui até ele e perguntei se precisava de algo. Ele não respondeu. Só virou o rosto e encarou o céu como se procurasse uma nuvem. Depois foi embora. A cena foi esquisita, mas eu já vi coisas mais estranhas. Na segunda vez, 3 dias depois, repetiu o ritual. Mesmo horário, 18 dários em ponto. Mesmo paletó, mesmo rosto impassível. Ele se posicionou no mesmo lugar, ao lado da bomba 3. Me olhou com olhos secos, como se estivesse me estudando. Fiquei desconfortável, claro, mas me mantive profissional. Até sorri, sem vontade, e ele foi embora de novo, sem uma palavra. A terceira vez me irritou. A quarta me perturbou. Ele começou a vir quase todos os dias, sempre ao entardecer, e nunca dizia nada. Nem se mexia, só me olhava por alguns minutos e depois sumia pela estrada de terra ao lado do posto. Eu comentei com o Ronaldo, o outro frentista do turno. Ele brincou, disse que o velho estava me paquerando ou que talvez fosse só um daqueles malucos inofensivos da cidade. Mas tinha algo diferente. Ele não cheirava mal, não parecia bêbado, ele só observava. Aquilo me dava calafrios. Na sexta-feira, que foi meu último dia de plantão antes da folga, ele apareceu de novo. Mas dessa vez, algo mudou. Ele caminhou até o balcão, parou bem na minha frente e falou pela primeira vez a chave do banheiro. A voz dele era grave, mas sussurrada.
como se as palavras fossem segredos antigos. Eu, surpresa, peguei a chave que ficava pendurada ao lado da vitrine de balas e entreguei. Ele a pegou com as duas mãos, como se fosse algo sagrado, e caminhou devagar em direção ao banheiro dos fundos. Esperei. 15 minutos se passaram. Depois 20. E então, sinceramente, eu esqueci. O movimento aumentou um pouco. Chegaram 2 carros. Um entregador pediu água. E fui me ocupando. Só notei o tempo quando o Ronaldo chegou para me render e perguntou se alguém ainda estava no banheiro, porque ele queria dar uma geral. Foi aí que me dei conta. O velho não tinha saído e não tinha devolvido a chave. Fomos até a porta, batemos. Silêncio. Tentamos girar a maçaneta. Trancado. A luz por baixo da porta estava apagada. Ronaldo chutou de leve. Nada. Concluímos que ele devia ter saído sem que percebêssemos, e como a chave do banheiro era antiga, provavelmente ele a levou sem maldade, talvez por confusão. Combinamos de usar a chave reserva no próximo turno e esquecemos o assunto. Só que naquela noite eu sonhei com ele. No sonho, ele estava sentado dentro do banheiro, nu, com o corpo coberto de marcas, como cortes antigos que nunca cicatrizaram direito. Ele segurava a chave entre os dedos, pressionando-a contra o peito, repetindo algo que eu não entendia. As paredes do banheiro estavam cobertas de palavras riscadas. Palavras que não faziam sentido, mas que pareciam gritar. Eu sentia uma presença atrás de mim no sonho, como se houvesse algo muito grande e antigo tentando sair de dentro do espelho. Acordei com o travesseiro úmido de suor. Eram 3h17. Meu relógio piscava, como se tivesse sido desligado. Havia um leve cheiro de ferrugem no ar. Um barulho baixo, como metal sendo arranhado, parecia vir do corredor da minha casa. Mas quando fui ver, não havia nada. Voltei para a cama. Não dormi mais. No outro dia, cheguei para o turno com os olhos fundos, tremendo de sono. E foi aí que tudo começou a desandar de verdade. Voltei para o plantão como se estivesse flutuando dentro do meu corpo. Acordei várias vezes durante a noite, achando que a chave do banheiro estava debaixo do meu travesseiro. Quando percebia que era só sonho, eu ainda sentia a textura dela nos dedos. Aquela chave grande, enferrujada, com fita vermelha desbotada presa no anel. Cheguei ao posto às 17h45, 15 minutos antes de começar oficialmente. O céu estava nublado e uma brisa seca vinha da direção da serra, carregando aquele cheiro estranho de mato queimado e animal morto que a gente só sente quando vai chover depois de um dia quente demais. Ronaldo estava lá, encostado no balcão, mexendo no celular. Cumprimentei com a cabeça e fui até a prateleira onde costumava pendurar as chaves. A do banheiro não estava lá. Foi como se uma onda gelada me cobrisse dos pés à cabeça. A imagem do velho me veio imediatamente. A calma com que ele pegou a chave. O jeito como olhou para ela, como se fosse mais do que uma simples ferramenta. E então, meu sonho da noite anterior. As marcas. O espelho. Fui até Ronaldo e perguntei se ele tinha achado a chave. Ele negou. Disse que depois que encerramos o turno na noite anterior, ele não pensou mais nisso. Ninguém trancou o banheiro. Disse que ninguém tinha reclamado. Usa a reserva, ué? Falou, abrindo um refrigerante. O gerente do posto, seu Nivaldo, chegou pouco depois. Homem simples, de boné engordurado e sorriso fácil. Falei com ele sobre o sumiço da chave e ele me entregou a reserva, que ficava em uma caixinha trancada no escritório. Era igual, só que com uma etiqueta azul desbotada. Naquele dia, o posto ficou mais movimentado do que o normal. 3 carretas pararam ao mesmo tempo e um ônibus de excursão parou para abastecer. Gente indo e vindo, caixas de salgadinho sendo repostas, barulho de mangueira, celular tocando. Em meio à correria, um rapaz, aparentando uns 20 e poucos anos, se aproximou de mim e pediu para usar o banheiro.
Foi automático. Estiquei o braço na direção da prateleira e parei no ar. O vazio do gancho me lembrou, mais uma vez. O velho não devolveu. "Oh, tá trancado", falei. "Espera um minutinho." Corri até o escritório, pedi ao seu Nivaldo a chave reserva, que ele tirou de dentro da caixinha com certa dificuldade. Voltamos até o banheiro juntos. A porta de metal estava fechada. Girei a chave. Clac! Destranquei. Mas a maçaneta não cedeu. Tranquei de novo. Destranquei. Nada. O trinco parecia travado, como se alguém tivesse trancado por dentro. "Estranho isso aí", disse o gerente franzindo a testa. Ele tentou forçar a maçaneta, mas também não conseguiu. Bateu na porta. "Ô, tem alguém aí?" Silêncio. Abaixei-me para olhar pela fresta inferior, entre a porta e o chão. Estava escuro, não vi pés, mas notei algo pequeno no canto. Um brilho metálico. Uma chave, a chave original, estava ali, pelo lado de dentro. Seu Nivaldo suspirou fundo, pegou uma chave de fenda e forçou a maçaneta até ela ceder com um estalo seco. A porta se abriu. O cheiro foi o primeiro golpe. Não era de fezes, nem de urina. Era um cheiro de ferrugem, de mofo antigo, de carne esquecida sob o sol. O banheiro estava vazio, luz apagada, mas no chão, ao lado do vaso sanitário, estavam dobradas cuidadosamente as roupas do velho. Paletó, calça de tergal, camisa encardida e os sapatos de couro gastos. E na parede, as marcas, rabiscos, riscos, palavras riscadas com o que parecia ser a própria chave. Algumas pareciam em latim, outras eram só traços repetidos, circulares, formando espirais imperfeitas. No espelho, haviam marcas de dedos arrastados de dentro para fora, como se alguém estivesse tentando sair. Fiquei paralisada. Seu Nivaldo ficou calado por alguns segundos. Depois disse: "O que é isso, minha filha?" Eu não soube responder. Aquela cena parecia ter saído direto do meu sonho. Idêntica, as marcas, as roupas, a chave. Aquilo não fazia sentido. Se o velho tivesse saído, como a chave podia estar ali dentro? Não havia janelas, nenhuma saída de ar por onde um corpo passasse. O teto era fechado, de cimento, nenhum alçapão. Olhei de novo para o espelho. Por um instante, só um. Achei que vi o reflexo de alguém atrás de mim. Mas quando virei, não havia ninguém. Seu Nivaldo ligou para o segurança da noite para perguntar se alguém tinha usado o banheiro ou visto o homem. Nada, nenhum registro. A partir dali, tudo começou a ficar nebuloso. Minhas lembranças daquele dia se misturam como se fossem pedaços de vidro rachado, refletindo coisas diferentes. Eu saí para tomar água, e quando voltei, jurei que vi a porta do banheiro se abrindo devagar sozinha, embora estivesse trancada com a chave reserva em meu bolso. E naquela noite, em casa, os sonhos voltaram. Dessa vez, eu estava dentro do banheiro. As luzes piscavam. Eu me olhava no espelho, mas o reflexo era de outra pessoa. Era ele. E ele sorria. Na manhã seguinte, eu não queria ir trabalhar. Não era medo, ainda não. Era mais uma sensação de peso nos ossos, como se meu corpo tentasse me proteger de algo que minha mente ainda não conseguia nomear. Meus olhos estavam fundos, a pele empapada de suor desde o amanhecer. Tomei banho 2 vezes, mas o cheiro de ferrugem parecia grudar em mim. Me senti como uma moeda velha esquecida no fundo de um poço. Mesmo assim, fui. A rotina exige isso. O salário, os boletos, o medo de perder o emprego. Quando cheguei ao posto, o céu ainda estava azul, mas tinha uma névoa fina sobre o asfalto. Ninguém comentava sobre a noite anterior. Ninguém falava do velho. As roupas haviam sumido. O gerente disse que jogaram fora. O banheiro fora limpo, pintado, desinfetado. Era como se tentassem apagar uma mancha da parede, arrancando os tijolos. Fiquei lá atrás, perto da prateleira das chaves, observando o gancho vazio.
A chave vermelha ainda não havia sido recolocada. Eu não tive coragem. O movimento estava normal. Carros, motos, caminhões pequenos, até que, por volta das 15 horas, um senhor de camisa social azul, cabelos penteados com gel e cara de gente boa, se aproximou sorrindo. Boa tarde. A chave do banheiro, por favor. Aquilo me travou por dentro. Fiquei parada, muda. O som do posto se afastou como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo ao meu redor. Olhei fixamente para o rosto do homem, tentando decifrar se ele era real, se era ele disfarçado, se meus olhos estavam me traindo. Mas não, era só um homem comum, apenas um cliente querendo usar o banheiro. Demorei tanto para responder que ele franziu a testa e repetiu: Moça, tá tudo bem? A chave? Engoli seco. Fui até o escritório buscar a reserva. O gerente não estava. A chave estava na caixinha, como antes. Voltei com ela na mão. Dei para o cliente. Ele agradeceu e se afastou. Segui com os olhos até ele desaparecer na lateral do prédio. E então eu lembrei. A chave original. Ela tinha sido deixada dentro do banheiro. Mas o banheiro estava vazio. As roupas do velho estavam no chão. E mesmo com a porta trancada, ele não estava lá. Aquilo continuava martelando na minha cabeça. Voltei até a porta do banheiro depois de alguns minutos. Bati. Oi? Tá tudo bem aí? Silêncio. Senhor? Nada. Esperei. 1 minuto. 2. Tentei girar a maçaneta. Trancada. Encostei a orelha na porta. Nenhum som. Nem descarga, nem água correndo, nem respiração. Uma parte de mim queria ir embora. Mas outra, aquela parte que sonhou, que viu o reflexo, que sentiu o cheiro, queria abrir aquela porta de novo, como quem abre a tampa de um caixão para ter certeza de que o morto ainda está lá. Voltei ao escritório, peguei a chave reserva, abri a porta devagar. Lá estava ela, caída no chão de novo, a chave vermelha, e mais, o cliente tinha sumido, não estava lá, nenhum vestígio. Nem roupas, nem rastros, nada. Só o banheiro vazio, limpo demais, mas havia uma marca nova no espelho. Como se alguém tivesse passado os dedos com força, formando um círculo incompleto, interrompido por um risco transversal, como uma letra que nunca aprendi a decifrar. Era recente. Os respingos da condensação ainda escorriam. Eu corri até a sala das câmeras. O gerente estava lá, almoçando. Preciso ver as imagens de hoje, falei. Ele não gostou da ideia. Resmungou, perguntou o motivo, mas cedeu. Fomos até o terminal de segurança. Colocamos o horário da chegada do cliente. Voltei os minutos. Nada. Nenhuma imagem do homem se aproximando. Nenhum vulto, nenhum corpo, nenhuma interação. O único registro que apareceu foi eu, saindo do balcão, indo até o banheiro, sozinha, parando em frente à porta, segurando a chave no alto, entrando e ficando lá por quase 20 minutos. Quando saí, minha expressão estava diferente, como se eu tivesse chorado. Meu uniforme estava sujo na lateral, a mão esquerda arranhada, mas eu não me lembrava daquilo. Você tem certeza que quer ver o que fez lá dentro? Perguntou o gerente, com um tom estranho. Ele não estava brincando. Eu balancei a cabeça afirmando, mesmo com o estômago virando. Ele abriu a gravação da câmera interna, aquela dentro do banheiro, virada para o espelho, colocada lá por segurança, segundo ele mesmo dizia. A imagem era de baixa qualidade, mas era clara o suficiente para me arrepiar até os dentes. Eu aparecia, em pé, sozinha, olhando fixamente para o espelho. Depois me virava de costas para a câmera e começava a riscar as paredes com algo que tirava do bolso. Parecia a chave. Rabiscava, riscando com fúria. Depois me sentava no chão, balançando o corpo para frente e para trás. Fiquei lá por quase 20 minutos. E depois saí. Nada do homem. Nada de outra pessoa. Nenhuma alma viva além de mim. Saí da sala sem dizer nada. Voltei para o balcão.
O céu tinha escurecido, o ar parecia mais grosso, mais denso. A impressão era de que as coisas à minha volta se moviam um pouco mais devagar, como num filme passando em câmera lenta. E desde então, Félix. A chave continua aparecendo. Sempre que jogam fora, ela volta para o gancho. A fita vermelha já apodreceu, mas a chave está sempre seca, sempre fria e sempre lá. Naquela noite, eu não fui para casa. Saí do posto. Andei sem rumo pelas ruas de Águas Formosas até o céu amanhecer num tom azulado doentio, como se o dia também tivesse medo de nascer. Me sentei no banco da praça, onde brincava quando criança, encostei a cabeça entre os joelhos e chorei. Eu sabia o que tinha visto, sabia o que aquela gravação mostrava. Era meu corpo, minha roupa, minha chave. Mas aquele não era eu. Não podia ser. Voltei para casa com o sol alto. Deitei na cama sem tirar o uniforme. Tentei dormir. Não consegui. Me sentia observada. Como se houvesse um segundo reflexo me acompanhando em todos os espelhos da casa. Tentei cobrir os espelhos. Quebrei o do banheiro. E mesmo assim, eu ainda via olhos nas superfícies de vidro, encarando com aquela calma do velho da bomba 3. Naquela madrugada, o telefone fixo tocou. Era o gerente do posto, voz trêmula. Raquel, você tem que ver isso. Voltei ao posto antes do nascer do sol. Estava tudo escuro ainda. Só os refletores externos iluminavam os arredores. Entrei pela porta lateral do escritório e encontrei seu Nivaldo pálido, os olhos vermelhos de tanto esfregar. As imagens de hoje, de agora. Ele me levou até o computador de monitoramento. Deu play no trecho gravado por volta das 3h17. O mesmo horário em que eu costumava acordar após os pesadelos. Na tela, o posto parecia deserto. O vento balançava a lona do toldo, a lixeira tremia com a brisa. E então, algo se moveu. Do canto inferior da tela, um vulto surgiu entre as sombras da bomba 3. Não caminhava, deslizava, como uma imagem velha de fita VHS passada em velocidade irregular. A forma tinha o mesmo contorno do velho. O paletó flutuava levemente, mesmo sem vento, mas não se via rosto. A imagem embaçava, como se o próprio aparelho se recusasse a registrar com clareza o que via. Ele passou pela frente do posto, parou diante da vitrine, encostou a testa no vidro, ficou assim por minutos. E então, simplesmente se virou e caminhou na direção do banheiro. A câmera da lateral não o capturou, mas a interna sim. Quando trocamos para o vídeo do banheiro, câmera com visão noturna ativada, o que vimos foi impossível. A porta estava trancada, por dentro, e ainda assim, o velho apareceu em pé, no canto, como se tivesse surgido do próprio azulejo. Estava nu. A pele encardida parecia estar molhada, como se tivesse saído de dentro de um tanque. Seus olhos eram buracos pretos, sem brilho. Ele caminhou até o espelho. Ficou olhando. Depois se virou para a câmera e sorriu. Mas o mais aterrador foi o que aconteceu em seguida. Ele começou a repetir meus movimentos da gravação anterior. Riscava a parede, sentava-se, balançava o corpo, mas os risos, ele ria. E o som era captado pelo microfone da câmera. Um riso sem garganta. Um riso seco, oco, como vento batendo em buraco de fechadura. Quando ele terminou de riscar os símbolos, foi até o canto, pegou a chave, a mesma chave vermelha, e a colocou no chão, exatamente no mesmo lugar onde eu a tinha encontrado. Depois se virou para o espelho, encostou a testa nele e sumiu. A imagem congelou. O vídeo travou. Seu Nivaldo pausou. A sala estava silenciosa. O ventilador girava devagar, fazendo um barulho baixo e hipnótico. Ninguém sabia o que dizer. Ficamos ali, olhando para a tela preta. Ele me olhou com um ar de cansaço. Você não quer contar isso para mais ninguém, quer? Balancei a cabeça em negação. Ele suspirou e fechou o programa. Disse que ia apagar o vídeo, que não queria aquilo nos arquivos do posto.
que já tinha visto coisa demais na vida. Mas aquilo não. Eu também não queria, mas algo dentro de mim me impedia de esquecer. Voltei para casa, mas antes de dormir, senti um impulso estranho. Abri meu armário, tirei o uniforme do posto, fui até a mochila de plantão. E lá estava ela, a chave, a fita vermelha gasta, o metal ainda gelado, mesmo sem energia em casa, mesmo tendo sido deixada no chão do banheiro. Ela voltou comigo. Tentei jogá-la fora. Enterrei-a em um terreno baldio perto da estrada. No dia seguinte, ela estava no meu travesseiro. Tentei jogá-la no rio. Ela reapareceu dentro da geladeira. A cada retorno, ela parece mais nova, como se estivesse rejuvenescendo. A ferrugem sumiu. A fita ficou vermelha de novo, vibrante, quase como sangue fresco. E às vezes, ela gira sozinha nas minhas mãos, como se quisesse abrir algo que ainda não existe. Eu não sei se ainda estou inteira. Desde aquela noite, algo dentro de mim se partiu, como uma janela rachada que ainda se sustenta no batente, mas que treme com cada brisa, prestes a estourar com um simples toque. Não sou mais a mesma, Félix, e tenho medo de descobrir o que eu me tornei. Durante dias tentei manter a rotina, acordar, tomar banho, vestir o uniforme, voltar ao posto, sorrir para os motoristas, varrer a frente, conferir o estoque, mas tudo isso se tornou uma máscara. E por trás dela eu sentia um eco, um vazio crescente, úmido, escuro, como o banheiro. A chave agora fica comigo. Eu não escolhi isso. Ela não me deixa. Se tento me afastar, ela aparece em algum lugar do meu quarto. Às vezes está embaixo do travesseiro, às vezes dentro do sapato, às vezes no bolso da roupa que nem usei. A fita vermelha agora pulsa como carne viva. Já pensei em engano, em esquizofrenia, em alucinação por estresse. Fui ao médico, fiz exames, tomei calmantes. Nada adiantou. O problema, Félix, é que ela não é só uma chave. Ela é uma pergunta. E a cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que a resposta está atrás daquela porta. Hoje mesmo, enquanto escrevo esta carta, algo aconteceu. Era fim de tarde. Estava em casa tentando descansar quando ouvi um barulho vindo do banheiro. Um som metálico, como ferro sendo raspado contra a porcelana. Fui até lá devagar, cada passo ecoando na minha mente como um martelo. A porta estava entreaberta e no chão havia água. Não como se tivesse vazado da pia ou do chuveiro, mas como se alguém tivesse saído de dentro da parede, pingando. E no espelho havia uma nova marca, o mesmo símbolo de antes, mas agora completo. Um círculo atravessado por 3 riscos paralelos. O espelho embaçou. E nele eu vi. Por um instante, eu juro que vi o velho parado atrás de mim, com as mãos nos meus ombros. Mas quando me virei, não havia ninguém. Só a chave no chão e as marcas de mãos molhadas pelas paredes. Desde então, comecei a anotar o que vejo, o que sonho, o que ouço. Mas algo mais tem me assustado, Félix. As pessoas ao meu redor começaram a mudar. O Ronaldo foi afastado. Disseram que surtou em casa, falando de vultos, espelhos e uma chave que girava sozinha. A esposa dele o encontrou repetindo palavras estranhas, como se estivesse recitando alguma coisa antiga. Seu Nivaldo desapareceu. Simplesmente sumiu. Um dia chegou para o turno e no outro não voltou mais. A polícia ainda não sabe de nada, mas tenho certeza de que foi a chave. Ou o que está preso nela. Ou quem. Agora sou só eu e essa coisa que me segue. O espelho do meu quarto embaça sozinho à noite. Ouço alguém batendo do lado de dentro e às vezes, quando o silêncio é total, escuto a voz do velho. Calma, fria, repetitiva. A porta só se fecha por dentro. A porta só se fecha por dentro. A porta só se fecha por dentro.
Eu tenho medo de descobrir o que significa isso, mas tenho ainda mais medo de continuar ignorando. Escrevo esta carta, Félix, porque sei que você escuta essas histórias e porque, se eu desaparecer, se um dia eu for só mais uma que sumiu como vapor no espelho, talvez alguém precise saber, alguém que entenda que existem portas que não devemos abrir, mas que, uma vez entreabertas, não se fecham nunca mais. A chave agora brilha, está na minha mesa, me encarando. E hoje, pela primeira vez, ela girou sozinha, no ar, sem fechadura, e trancou o silêncio. Acho que está na hora de entrar, porque acho que a porta se abriu do lado de cá. Tem caronas que a gente aceita só com os pés, porque o coração já queria correr. Boa noite, Félix. Faz tempo que penso em escrever isso, mas nunca tive coragem de organizar o que aconteceu naquela noite. Sabe quando algo é tão estranho, tão fora da lógica, que parece que você vai enlouquecer se tentar colocar em palavras? Pois é, demorei anos. Mas agora, preciso tirar isso da minha cabeça. Ou talvez seja a cabeça que esteja tentando sair de mim. Tudo começou em 2007. Eu era frentista num posto simples, perto da entrada de um distrito em Santa Catarina. O tipo de posto que só sobrevive porque fica no caminho entre duas cidades maiores. Recebia de tudo ali: ônibus de linha, carros de família, motoqueiros sem pressa e, vez ou outra, uns caminhões que paravam só para abastecer e seguir. A maioria dos motoristas era boa gente, mas outros, bem, tinha aqueles que pareciam arrastados direto de um pesadelo. Aquele dia foi uma sexta-feira, outubro. Chuva fina desde cedo. E não era uma chuva bonita, era daquelas que molha tudo, mas não refresca, que parece carregar poeira em vez de lavar o chão. A estrada em frente estava lambuzada, cheia de rastros de pneu e poças que refletiam os faróis como olhos piscando. Eu lembro que o relógio do caixa piscava 21h17, quando meu colega André pediu carona e foi embora com um tio que tinha passado por ali. Eu fiquei mais um pouco fechando o caixa, porque o dono do posto sempre deixava esse horário com apenas um frentista no final. Quando terminei de conferir o estoque de aditivos e trancar o depósito, vi que a chuva tinha engrossado. O ponto de ônibus em frente ao posto estava deserto. Esperei uns 15 minutos. Nenhum sinal de luz vindo da estrada, nem barulho de motor. Meu celular sem sinal. Peguei minha mochila, subi o capuz do uniforme e pensei: é isso, vou ter que ir andando. A minha casa não era tão longe, uns 3 quilômetros, mas com aquela chuva, lama e sem iluminação na estrada, não ia ser fácil. Foi quando ouvi o barulho de motor pesado, vindo devagar. Olhei, era um caminhão velho, daqueles de carroceria de madeira coberta com lona, faróis amarelados, motor tremendo. Parou devagar na entrada do posto. A janela do lado do motorista se abriu. Um homem de chapéu, rosto enrugado e barba rala, me olhou. Tinha olhos claros demais, quase brancos. O tipo de olhar que parece olhar para dentro, não para fora. Tá indo para onde, moço? Ele perguntou com a voz rouca, quase abafada pela chuva. Respondi que morava logo adiante. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sobe aí, te deixo no caminho. Hesitei. Todo mundo sabe que não se deve aceitar carona de estranhos, mas ali era interior, sabe? A gente cresce ouvindo que isso só dá errado em filme, e eu estava cansado, molhado, e o vento começava a gelar até os ossos. A cabeça dizia não, mas o corpo já se movia. Subi no estribo, agradeci e entrei. O interior do caminhão tinha cheiro de couro velho, cigarro úmido e ferro. Isso mesmo. Um cheiro metálico, forte, como quando se corta o dedo e o sangue ainda está quente. O rádio tocava música antiga, mas em volume tão baixo que mais parecia uma trilha triste de fundo. Ele engatou a marcha com um estalo seco e o caminhão começou a andar. No começo, tudo pareceu normal. Ele falava pouco.
Perguntava da minha idade, onde eu morava, quanto tempo trabalhava no posto. As perguntas típicas de quem quer puxar conversa. Mas algo nele me incomodava. A voz tinha um ritmo estranho, como se ele estivesse recitando. Cada frase era espaçada por segundos longos, nos quais só se ouvia o motor, o limpador rangendo no vidro e a chuva tocando o teto da cabine como unhas. E então ele disse: "Esses caminhos sabem mais que a gente." Eu fingi não entender. Como assim? Às vezes é o caminho que escolhe a gente, e não o contrário. A estrada de asfalto terminou. Ele virou à esquerda, numa entrada de terra. Um atalho, segundo ele. Eu sabia que existia aquele desvio, mas ele costumava ser ruim até nos dias secos. Naquela noite, era um lamaçal. Pensei em dizer algo, mas ele parecia confiante. O caminhão avançava com força, derrapando nas curvas, mas sem parar. A carroceria balançava atrás com sons surdos, abafados pela lona encharcada. Vai por aqui mesmo?" perguntei. Ele não respondeu. Só sorriu e voltou a murmurar alguma coisa em tom baixo. Parecia estar falando com outra pessoa, mas estávamos só nós dois ali. A música do rádio falhou, ruído, estática. Depois uma voz feminina, suave, cantando em latim. Mas não era uma rádio comum. Aquilo soava como antigo demais, como se tivesse sido gravado num vinil esquecido. Senti um arrepio percorrer minhas costas. A janela estava embaçada, mas pela fresta lateral eu via apenas a mata densa. Nenhuma casa, nenhuma luz, nenhum sinal de civilização. Pensei em pedir para descer, mas então ele disse: "Tá quase chegando. Só mais um pedaço. E fica mais leve." Mais leve? Aquilo me travou por dentro. E o que eu vi depois foi o suficiente para fazer o coração travar no peito. Eu devia ter pedido para parar ali mesmo. Devia ter batido na porta da cabine, gritado, feito escândalo, me jogado no mato. Qualquer coisa. Mas fiquei ali, paralisado, feito bicho acuado. Não sei se era medo ou algo mais. Parecia que o próprio ar dentro daquele caminhão me empurrava para um silêncio do qual eu não conseguia escapar. O caminhão rangia a cada buraco, a cada curva. A estrada de terra era um pesadelo de barro e poças. Os pneus escorregavam, mas ele nunca reduzia. O farol iluminava só até a linha da próxima curva, e depois disso, só breu. Um breu espesso. Era como se estivéssemos andando dentro de uma garganta. A rádio continuava falhando. Tocava agora uma espécie de canto grave, com uma voz que parecia dobrada sobre ela mesma. Como dois homens falando em uníssono, num idioma que eu nunca ouvi. Não era latim, não era português, não era nada. Foi então que notei algo estranho no retrovisor do lado direito. A lona da carroceria tremia mais do que devia, como se o vento estivesse vindo de dentro. Não havia vento naquela mata. As árvores estavam paradas, encharcadas, pesadas, mas a lona ondulava, inflava e murchava como um pulmão. Desviei o olhar e encarei o painel do caminhão. Os ponteiros não se moviam, nem o da velocidade, nem o da rotação. O marcador de combustível estava vazio, e mesmo assim ele continuava andando. Olhei para o banco do motorista. Ele não parecia se importar. Mão firme no volante, olhos fixos na estrada. A boca se movia devagar, repetindo algo que eu não conseguia entender. Então tive coragem de perguntar: "Senhor, tá tudo certo?" Ele piscou devagar. Depois virou o rosto, como se só naquele instante se lembrasse de mim ali ao lado, e respondeu, com um sorriso fino: "Você já reparou que o silêncio faz barulho?" Tentei disfarçar o tremor nas mãos. Me ajeitei no banco. Meus pés estavam molhados, o tênis encharcado. As laterais da cabine estavam cobertas por camadas de poeira antiga, manchas de óleo e marcas de unha. Ou pelo menos pareciam. Foi então que senti um cheiro forte. Não era gasolina, não era óleo queimado, era carne, mas não carne fresca, carne guardada,
carne deixada tempo demais fora da geladeira. Virei o rosto discretamente, tentando disfarçar o enjoo, e foi aí que olhei para o chão da cabine e vi algo enrolado debaixo do banco dele. Um pano grosso e em volta o que pareciam ser fios de cabelo, escuros, longos, molhados. Engoli seco. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas. Talvez fosse só corda velha, talvez fosse sujeira acumulada, mas os fios se moviam, de leve, como se estivessem respirando. Me forcei a olhar pela janela, fingindo normalidade. A floresta estava mais densa agora. As árvores fechavam a estrada como se quisessem impedir a passagem. O barulho da chuva havia diminuído, mas o som dos pneus afundando no barro continuava. Um som pegajoso, pesado, como se o próprio chão tentasse segurar o caminhão. E então ele virou novamente para mim e disse: "Tá ouvindo? Eles já sabem, já sentiram." Eu não respondi. "Quem?" Foi o que consegui sussurrar. Ele não respondeu. Apenas apontou com o queixo para o espelho do lado direito, o mesmo onde eu tinha visto a lona tremendo. Respirei fundo, virei o rosto devagar, e ali eu vi sacos pretos, grandes, pelo menos uns 5, deitados na carroceria, parcialmente cobertos pela lona. Alguns estavam mal fechados, com as pontas soltas, mas não eram sacos de lixo comuns. Eram como aqueles usados em funerais, em hospitais, grossos, opacos, e eles se moviam sutilmente, como se algo dentro estivesse se ajustando. Naquele instante, a lona levantou um pouco com o movimento. E eu juro, Félix, juro com tudo que ainda tenho de lucidez, eu vi um braço, pálido, magro, sem vida, caído para fora do saco. Tive que morder a boca para não gritar. Meus dedos procuraram a maçaneta da porta devagar, tentando não chamar atenção. Estava trancada. Dei um leve giro no pino ao lado da maçaneta. Ele destravou com um clique quase inaudível. O caminhoneiro não notou. Ou fingiu não notar. Mas seu sorriso cresceu. E ele disse, sem tirar os olhos da estrada: "Já tão mais leves do que antes. Falta só mais um." Fiquei ali, paralisado, com a mão ainda na maçaneta. O motor do caminhão ronronava baixo, como se soubesse que cada segundo contava. Eu tentava não tremer, mas minhas pernas já se mexiam sozinhas, tentando calcular a distância até o chão, caso eu precisasse pular. Era barro, muita lama, mas talvez amortecesse a queda. A chuva voltava aos poucos, gotas grossas, espaçadas, como se o céu estivesse limpando a garganta antes de vomitar outra tempestade. A estrada se afunilava. As árvores se aproximavam, formando túneis de sombra. Os faróis do caminhão cortavam a escuridão como navalhas cegas, mal iluminando 1 ou 2 metros à frente. Mas mesmo assim eu sabia, aquilo não era mais um caminho, era um desvio, uma fenda, um lugar onde a estrada se partia do mundo real. O caminhoneiro falava sozinho agora, não em português, não em nenhuma língua que eu conhecesse. A voz era baixa, arrastada, quase um cântico. Palavras que não faziam sentido, mas soavam antigas, molhadas, como se estivessem sendo sussurradas por alguém com a boca cheia de lama. E foi então que ele falou algo que me gelou. "Eu já levei 6. 6. Todos aceitaram sorrindo. 6, como os sacos na carroceria. Eu encarei o espelho de novo, mesmo sabendo que não queria. Os sacos se mexiam, lentamente, como se algo dentro respirasse. Mas era impossível. Eram corpos. Não, mortos não se movem. Um dos sacos tinha se virado, expondo a lateral. E ali, por baixo do plástico escuro rasgado, vi uma boca. Aberta, inchada, os dentes trincados, os lábios feridos, como se tivesse morrido gritando. Desviei o olhar com força. Minhas mãos suavam, escorregavam sobre a maçaneta. Respirei fundo. Precisava sair dali. Precisava sair agora. "Falta só mais um, rapaz", ele disse com voz mole.
Mas você vai ficar bonito. Tua alma é pesada. Vai aliviar a carroceria. Eu não respondi. Só fiquei olhando para frente, esperando a curva certa, a árvore certa, o momento em que eu visse uma chance de pular sem bater a cabeça numa pedra. A estrada parecia se repetir. A curva vinha, depois outra, depois um tronco caído e outra curva. Era como se estivéssemos andando em círculos. Onde é que a gente tá? Perguntei, tentando parecer calmo. Ele riu. Um riso seco, quase sem som. A gente está indo para onde todo mundo vai. Uns sabem, outros demoram para entender. Meu coração batia tão forte que pensei que ele fosse rasgar meu peito. Minha visão escureceu nas bordas. Mas então eu vi uma clareira. Um trecho da estrada com uma vala lateral. Uns 5 metros à frente, uma cerca rompida. E do outro lado, mata fechada. Seria agora. Minha mão se fechou na trava da porta. Com o dedão empurrei o pino. Abri um palmo. O caminhoneiro virou a cabeça na minha direção. Mas dessa vez, o rosto dele mudou. A pele parecia esticada, como se estivesse prestes a rasgar. Os olhos estavam mais fundos, escuros como óleo. E havia algo na boca, como se ela se abrisse em camadas. Não dentes, lâminas, camadas de carne e metal. Não era humano, não mais. Já está se mexendo demais aí atrás, ele murmurou, agora com uma voz que parecia 2 sobrepostas. Foi nesse instante que ouvi o barulho. Um som seco. Plaf! Como se algo tivesse caído da carroceria. Olhei pelo espelho. Um dos sacos tinha caído no meio da estrada, mas não ficou imóvel. Ele se contorceu, inchou, depois murchou. E então abriu. Mas eu não esperei para ver o que tinha dentro. Pisei no estribo com a perna esquerda, empurrei a porta com um ombro e me lancei na direção da vala. O mundo virou de cabeça para baixo. Chão, árvores, chuva. Senti o impacto no ombro, depois na perna, depois em tudo. Rolei no barro, bati com as costas numa raiz exposta, rasguei a camisa. Mas não parei. Levantei cambaleando, me enfiando na mata. Atrás de mim, ouvi os freios do caminhão guinchando, o motor ainda roncava. E então, silêncio. Um silêncio pesado, denso, como se o caminhão tivesse parado de existir. Me escondi atrás de uma pedra, ofegante, encharcado, sangrando, e esperei. Pelo que pareceu uma eternidade, não houve som algum, nem de chuva, nem de motor, nem de folhas. E então, algo se moveu. Na beira da estrada, do lado de fora da cerca rompida, vi uma silhueta. Mas não era o caminhoneiro. Era algo mais alto, mais fino, vestido com um manto preto que parecia feito da mesma lona que cobria os sacos. E os olhos brilhavam como brasas apagadas. Eu não conseguia respirar direito. Meus pulmões pareciam cheios de água. Cada tentativa de puxar o ar era como beber a própria chuva. Minhas mãos tremiam, meu ombro latejava, mas o pânico não deixava espaço para dor. Só conseguia olhar fixamente para a figura parada no limite da estrada, do outro lado da cerca. Ela não se movia. Estava ereta, completamente imóvel, como uma cruz esquecida no meio do mato. A lona que a cobria se agitava devagar, mesmo sem vento, como se estivesse respirando por dentro. E os olhos seguiam me observando. Mesmo de longe, mesmo na escuridão, eu sabia. Eram olhos conscientes, vivos, ou pior, acordados. A figura virou o rosto muito devagar e olhou para o caminhão, e só então percebi que o barulho do motor havia parado. O caminhão estava desligado, parado no meio da estrada, com as lanternas traseiras ainda piscando. Mas o mais estranho era a carroceria. A lona tinha desaparecido, os sacos também. Nada restava além do compartimento vazio, e marcas no assoalho como se algo tivesse sido arrastado para fora. A silhueta, ao perceber meu olhar, deu um passo na minha direção. Eu me encolhi atrás da pedra, prendendo a respiração como se isso pudesse me esconder daquilo. Meus dedos escorregavam na lama, tentando achar apoio.
Havia raízes, galhos quebrados, pedras. Escorreguei, bati o joelho, quase gritei de dor, mas me forcei a continuar rastejando mata adentro. A chuva voltou, mais forte agora, como se a floresta também quisesse me engolir. Galhos batiam no meu rosto. Algo cortou minha testa. A terra se tornava cada vez mais inclinada, como se eu estivesse descendo um barranco sem fim. E então ouvi um som que nunca mais saiu da minha cabeça. Um grito, mas não era humano. Era como o som de carne rasgando e ferro sendo moído ao mesmo tempo. Uma voz que não tinha garganta, algo que parecia vir de dentro da própria terra. E esse grito, respondeu a outro, mais distante, mais grave, não era só uma coisa, havia mais. Corri, ou tentei. Tropecei em raízes, escorreguei de novo, caí de bruços numa parte mais funda da mata. Quando levantei a cabeça, o chão abaixo de mim era cheio de pegadas, pegadas humanas, mas fundas demais. Eram passos de alguém ou algo, muito pesado, profundos, como se tivessem sido pressionados por ossos que não sabiam o peso do mundo. As árvores à minha volta pareciam encolher, como se tivessem medo. Havia uma clareira adiante. Vi uma luz fraca. Uma casinha abandonada, talvez? Um barraco? Me arrastei até lá. Era uma construção de madeira podre, coberta por trepadeiras e ferrugem. A porta estava entreaberta. Entrei. O interior cheirava a mofo e urina seca, mas pelo menos havia um canto seco. Me sentei, tremendo, encostado numa parede que rangia com meu peso. Eu tremia tanto que mal conseguia fechar os olhos, mas fechei, por um momento. E quando acordei, estava de dia. O sol invadia o barraco por frestas entre as tábuas. O silêncio era absoluto, mas não o mesmo silêncio de antes. Esse era natural, vivo, de vento entre folhas e passarinho longe. Levantei, mancando, e saí. A estrada estava a poucos metros dali. E mais adiante, um senhor caminhava com uma mochila nas costas. Quando me viu, correu até mim, assustado. Me perguntou se eu estava bem, disse que tinha passado ali por acaso e me ouvido gemer. Contei parte da história. Disse que tinha caído de um caminhão, que estava perdido. Ele me levou até um posto de polícia numa cidade vizinha. Meus documentos estavam comigo. Liguei para minha mãe, inventei uma desculpa. Ninguém acreditaria no resto. Mas naquela mesma tarde, ao ligar a TV da pequena delegacia, vi a notícia. Caminhão abandonado encontrado em zona rural, carroceria vazia, vestígios de sangue e marcas estranhas nas paredes internas. Nenhum sinal do motorista. Mostraram uma imagem borrada. Era o caminhão, o mesmo, mas sem placas e sem ninguém. Não voltei mais ao posto depois daquilo. Disse para o gerente que tinha conseguido outro emprego, inventei uma desculpa qualquer sobre mudança para a cidade grande, falei em faculdade, em oportunidade melhor. Ele entendeu. Talvez tenha estranhado minha voz, meus olhos fundos, mas não fez perguntas. Talvez ele também soubesse que algumas respostas são piores que o silêncio. Passei os meses seguintes acordando no meio da noite, suando, com o som do motor daquele caminhão ecoando no fundo da minha cabeça. Sonhava que ele vinha me buscar, que a buzina soava longe, abafada, e que a estrada abria sozinha sob meus pés. Às vezes, eu acordava com a impressão de que tinha marcas de barro no lençol, ou que alguém tinha me arrastado pela casa, mas eram só sonhos, era o que eu repetia para mim mesmo. Só sonhos. Eu tentei esquecer. Durante muito tempo tentei, mas há coisas que não se esquecem, coisas que não querem ser esquecidas. Em 2014, 7 anos depois, encontrei uma notícia perdida num fórum obscuro da internet. Um rapaz do norte de Santa Catarina, frentista também, havia desaparecido. O plantão dele era o da madrugada. A última vez que foi visto, estava conversando com um caminhoneiro no fim do turno. A câmera de segurança do posto, segundo o que diziam, falhou naquela noite. Mas o áudio gravou um som. O ronco de um motor antigo, muito antigo. Foi isso que me fez escrever esta carta.
porque poucos dias depois de ler essa notícia, eu sonhei de novo. E dessa vez, não era o caminhão que me buscava, era o posto. Estava vazio, coberto de neblina, como se tivesse sido abandonado por décadas. A bomba onde eu trabalhava estava queimada, enferrujada, os vidros da loja de conveniência estilhaçados. E lá, parado, no mesmo lugar da primeira noite, ele, o caminhoneiro. Exatamente igual, sem um fio de cabelo a mais. O mesmo chapéu, a mesma jaqueta molhada. Mas os olhos agora não eram mais brancos. Eram negros, sem íris, como se alguém tivesse apagado a luz de dentro. Ele me olhou e falou com aquela voz arrastada. Tô sempre por aqui, esperando a próxima carga. Acordei gritando. Desde então não durmo direito. Mudei de cidade. Nunca mais peguei carona, nunca mais andei de caminhão. Às vezes, só de ouvir um motor antigo passar na rua, meu corpo inteiro gela. Meu estômago embrulha. Eu sei que ele ainda está na estrada, esperando, procurando. E o mais estranho é que hoje, depois de quase 20 anos, eu recebi uma ligação de um número que não conheço. Atendi. Ninguém falou nada, mas ao fundo havia som de chuva e uma buzina, baixa, lenta, antiga. Se eu tivesse coragem de olhar pela janela agora, Félix, eu juro que poderia ver os faróis dele acesos, parados na esquina, esperando eu terminar essa carta. Mas eu não vou olhar, porque no fundo, eu sei que tem algo na beira da estrada que só continua existindo porque eu sobrevivi. E se eu olhar, ele pode lembrar de mim. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por acompanhar esses relatos que, confesso, mexeram até comigo. Histórias assim não se apagam facilmente da memória. E talvez seja esse o verdadeiro motivo por que continuam sendo contadas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com alguém que também encara a estrada com outros olhos e me diga nos comentários qual desses 3 relatos te arrepiou mais. Ah, e antes de ir embora, lembra de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo essas vozes da escuridão até você. Estou deixando na tela mais 2 vídeos que tenho certeza você vai querer assistir ainda hoje. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.